e amigas, tudo bem com vocês? Hoje já estamos no nosso 20º encontro. Falaremos um pouquinho sobre o caminho da fé. E como sempre, eu convido você a cantar conosco essa bela canção, pedindo para que a luz do céu entre no nosso coração, entre na nossa vida, para que o encontro de hoje seja um encontro abençoado. Vamos lá? Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Queridos amigos e amigas, após cantarmos juntos essa bela canção, agora é o momento de nós se colocarmos num clima de oração, pedindo para que Deus possa iluminar a nossa vida, iluminar os nossos pensamentos, nesse dia de hoje que vamos falar um pouquinho a respeito do caminho da fé. Para que bem possamos celebrar o encontro, vamos então invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E hoje, nossa oração inicial será o Salmo 125 e a resposta será: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso a nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos a amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora é o momento de nós relembrarmos um pouquinho o encontro passado. No encontro passado falamos um pouquinho de salvos por sua morte. Nós aprendemos a respeito da importância de que Jesus deu a sua vida por cada um de nós, para nos salvar dos nossos pecados, para nos abrir novamente as portas do céu. E no encontro de hoje, vamos aprender a respeito do caminho da fé. E como sempre, vamos agora para a nossa historinha diária, essa historinha que nos ajuda, nos auxilia no entendimento do encontro. Hoje nós vamos falar a respeito de vendo o mundo pela janela. Então, 2 homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto de hospital. Um deles podia sentar-se na sua cama durante 1 hora, todas as tardes, para que os fluidos circulassem nos seus pulmões.
e a sua cama estava junto da única janela do quarto. O outro homem tinha que ficar sempre deitado de costas no quarto. E os homens conversavam horas a fio. Falavam das suas mulheres e famílias, das suas casas, dos seus empregos, onde tinham passado as férias. E todas as tardes, quando o homem da cama perto da janela se sentava, ele passava o tempo a descrever o seu companheiro de quarto. Todas as coisas que ele conseguia ver do lado de fora da janela. O homem da cama do lado começou a viver à espera desses períodos de uma hora, em que o seu mundo ele era alargado, animado por toda a atividade e cor do mundo do lado de fora da janela. A janela dava para um parque, um lindo lago. Patos e cisnes chapinhavam na água, enquanto as crianças brincavam com seus barquinhos. Jovens namorados caminhavam de braços dados por entre as flores de todas as cores do arco-íris. As árvores velhas, enormes, acariciavam as paisagens, lindas nuvens no céu, aviões passando, velhas senhoras alimentando as pombinhas, e uma tênue vista da silhueta da cidade. Podia ser vista lá longe no horizonte. Enquanto o homem da cama, perto da janela, descrevia tudo isso com extraordinário pormenor, o homem, do outro lado do quarto, fechava os seus olhos e imaginava aquela pirotesca cena. Um dia, um homem perto da janela descreveu um desfile que ia passar. Embora o outro homem não conseguisse ouvir a banda, ele conseguia vê-la e ouvi-la com sua mente. Enquanto o outro senhor, que estava na janela, retratava através de palavras bastante descritivas. E dias e semanas se passaram. Uma manhã, a enfermeira chegou no quarto trazendo água para os banhos, os seus banhos, e encontrou o corpo sem vida do homem perto da janela, que tinha falecido calmamente enquanto ele dormia. Ela ficou muito triste, chamou os funcionários do hospital para que levassem o corpo. Logo que lhe apareceu apropriado, o outro homem perguntou se podia ser colocado na cama perto da janela. E a enfermeira disse, logo que sim, e fez a troca. Depois de se certificar, conferir tudo certinho, que o homem estava bem instalado, a enfermeira deixou o quarto. E lentamente, cheio de dores, aquele homem se ergueu, apoiado no cotovelo, para contemplar o mundo lá fora. Agora era sua vez de olhar pela janela. Ele fez um grande esforço. Lentamente, olhou para o lado de fora da janela, que dava final para uma grande parede de tijolo. E aquele homem perguntou à enfermeira o que teria feito com o seu falecido companheiro de quarto, se ele tivesse descrito coisas tão maravilhosas do lado de fora da janela. A enfermeira respondeu que o homem era cego e nem sequer conseguia ver a parede. Talvez ele quisesse apenas dar-lhe coragem. E aí, meus caros amigos e amigos, o que essa historinha de hoje nos ensina? A respeito de nós darmos esperança para aquelas pessoas que sofrem, como esse homem que olhava pela janela, ele era cego, mas ele retratava aquilo que estava no seu coração, aquelas maravilhas que ele imaginava, e assim também ajudava o seu companheiro de quarto, que sofria naquela cama fria de hospital, naquele quarto, não podia nem sequer olhar pela janela, pegar um vento puro. E aquele homem que olhava pela janela todos os dias retratava uma cena diferente, como ele imaginava que era o mundo lá fora, e assim ajudava o seu parceiro de quarto. E quando o parceiro vai lá e olha pela janela, ele apenas vê um muro de tijolo. Que na nossa vida também, embora nós encontremos obstáculos como esse muro de tijolo, nós possamos sempre pensar lá na frente. Pensar que os obstáculos nos ajudam a ser mais fortes e também nos ajudam a auxiliar o nosso próximo, a mostrar que sempre existe um caminho melhor e que a gente sempre vai conseguir se estiver na presença de Jesus, porque Ele é o caminho certo,
que nós estamos aprendendo no encontro de hoje. Convido você então a pegar a sua Bíblia para que juntos possamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá? Bom, pessoal, então para a nossa leitura orante do encontro de hoje, vamos ler o capítulo 10 do livro de Marcos, os versículos 46 até o versículo 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e considerável multidão, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim? Jesus parou e disse: Vão chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo: Coragem, levante-se, ele está chamando você. Jogando fora o manto, ele deu um pulo e foi até Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que deseja que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vá, sua fé o salvou. E imediatamente ele voltou a enxergar e seguia a Jesus no caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos e amigas catequizandos e catequizandas, após então nós fazermos a leitura da Palavra de Deus, nesse momento eu convido você a grifar aquele versículo que mais chamou a sua atenção, aquele versículo que mais tocou o seu coração, dessa leitura tão bonita que fala a respeito da cura do cego de Jericó. Então, nesse momento, nós vamos entender alguns pontos importantes da leitura de hoje. O primeiro é que Jesus está no caminho para Jerusalém. Então, Jesus está a caminho de Jerusalém, onde ele vai sofrer a paixão, ele vai sofrer a morte de cruz. Ele está caminhando com seus discípulos para mostrar que no caminho, em seu caminho, tem a cruz. A cruz que cada um de nós precisamos também carregar na nossa vida. Tanto é que Jesus fala para cada um de nós: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e a leve. Não é verdade? Então Jesus, ele vem mostrar que no seu caminho tem a cruz, mas também tem a ressurreição, que vem após a cruz, que é a vitória de Jesus sobre a morte. E o ceguinho de Jericó, ele está ali à margem do caminho, ele está na beira do caminho, né? E ele é marginalizado. Ele grita por Jesus, mas os outros falam: não, fica quieto aí, a gente quer ver Jesus passar. Além de ser cego, ele é mendigo, ou seja, ele é mais descriminalizado ainda, inclusive pela religião judaica. Naquela época marginalizava essas pessoas. Mas olha que interessante, apesar de ele ser ceguinho, né, ele é praticamente o único a ver Jesus, porque ele vê Jesus com os olhos da fé, os olhos do coração. Assim como nós aprendemos na historinha de hoje, aquele homem que estava na cama do hospital, ele contava ao seu amigo o que ele via pela janela. Ele era cego, mas ele enxergava com os olhos do coração. Ele sabia que contando aquelas coisas para o seu amigo, né, para o seu parceiro de quarto, ele traria esperança para o seu amigo. Olha que interessante. E também hoje no Evangelho, o cego de Jericó, no meio de toda aquela multidão, ele é praticamente o único a ver Jesus, com os olhos da fé. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que na fé se dá o seu encontro com Jesus. Ele não podia ver com esses olhos físicos, mas ele podia ver com os olhos do coração. Então ele grita por Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele grita em oração, ele chama por Jesus. Ele foi repreendido pela multidão, porque não davam chance para ele chegar perto de Jesus. Olha que interessante. E agora eles não querem, além de ele não poder ver Jesus, né? A multidão não queria deixar ele chegar perto de Jesus também, não queria dar voz para ele. Porém, quando a multidão tenta calar aquele ceguinho,
tenta calar a sua voz, ele grita mais forte ainda. E aí Jesus ouve, escuta a sua voz. Jesus para e Jesus chama o ceguinho. Fala: ó, tragam ele a mim. A única coisa que ele tinha era um manto, né? Que servia para protegê-lo do frio e da chuva, além de ser estendido para mendigar e pedir as moedas, o manto daquele ceguinho. E o manto também é o sinal do homem velho. Olha só que interessante, diante daquele chamado de Jesus, o ceguinho ele joga o manto, né? Dá um pulo e vai até Jesus, ou seja, ele abandona o homem velho. Olha que interessante. E Jesus lhe pergunta: o que você quer? Olha só que interessante. E ele não hesita: eu quero ver. Jesus o cura pela fé, e ele deixa de ser um marginalizado para seguir Jesus pelo caminho, passando agora a ser discípulo de Jesus. Aquele cego de Jericó foi curado por Jesus, mas fez a parte dele também, muito bem feita, de ter a fé no seu coração, não se deixar calar pelaquela multidão e acreditar no poder de Jesus, no poder do Filho de Deus. E aí, meus queridos amigos e amigas, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam dessa leitura? Se por acaso ficou, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos estar respondendo, ou também pode perguntar para a sua catequista, para o seu catequista, que eles vão estar te respondendo. E agora nós vamos para o segundo passo, que é a meditação. O que o Evangelho de hoje diz para mim? O que o Evangelho de hoje diz para o meu coração? Será que eu já tive um encontro pessoal com Jesus? Um encontro na fé? Assim como aquele cego de Jericó teve? Se eu já tive encontro pessoal com Jesus, como que foi esse encontro? Na catequese nós estamos descobrindo o caminho de Jesus, né? Será que eu já entrei nesse caminho? Ou ainda estou perdido em outros caminhos do mundo? Nos caminhos dos vícios, né? Nos caminhos das coisas que não são de Jesus? Ou será que eu estou trilhando o caminho de Jesus? Estou indo junto com Jesus nesse caminho? Eu tenho feito a minha parte também? Assim como aquele cego em Jericó ele fez, que ele deixou o homem velho, deixou as coisas antigas para trás, né? Será que eu também tenho feito a minha parte para ser uma pessoa de fé em Jesus e também ser discípulo do Senhor? Como que está a minha vida no dia de hoje? Será que meus olhos estão cegos para as coisas que são do Senhor? Eu consigo ver os sinais que Jesus todos os dias mostra em minha vida? São perguntas então para que a gente possa pensar um pouquinho na catequese de hoje, possa pensar um pouquinho ao longo da nossa semana. Como está o meu coração? Se eu sigo Jesus, glória a Deus, estou no caminho do Senhor. Se eu não sigo o Senhor, é hora de nós despertarmos. Às vezes a gente não está cego, mas nosso olho está um pouquinho complicado, então a gente precisa usar um óculos às vezes, não é verdade? Como será que está o meu olho? O olho da minha fé, da minha alma, do meu coração? Nesse terceiro passo, que é a oração, nós vamos então agora pedir a Deus. O que o Evangelho de hoje me faz dizer a Deus? Me faz pedir a Deus, me faz agradecer. Vamos rezar hoje então, pedindo para que Jesus nos faça encontrar ou reencontrar o caminho da fé. E hoje as respostas das nossas preces será: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Vamos rezar então para que a igreja, possa viver profundamente a palavra de Deus e seja assim um sustentáculo da fé, aquilo que sustenta a fé de todos os seus membros também,
Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que as autoridades da nossa sociedade e das igrejas, em vez de discriminar, ajudem os marginalizados, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todas as pessoas também que são descriminalizadas, marginalizadas, lutem por sua libertação, fazendo ter voz, a sua voz ser ouvida, e também a sua vez chegar logo, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Também para que todos os catequizandos e catequizandas, todos vocês de nossa paróquia, aproveitem também a catequese para encontrarem Jesus e seguirem por toda a sua vida o seu caminho, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. E nesse momento eu convido você também a fechar um pouquinho os seus olhos, colocar a mão no seu coração e colocar a sua intenção. Com bastante fé, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pai querido, Pai amado, Pai santo, aumentai a nossa fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora, nós já estamos no quarto passo, que é a contemplação. O que nós devemos ter esperança a partir do texto de hoje? O que nós aprendemos de diferente? Que nova visão nós temos agora a respeito do caminho que nos leva até Jesus? Não é verdade? O que nós podemos projetar de diferente para a nossa vida? Será que nós já tivemos esse encontro pessoal com Jesus? Se ainda nós não tivemos esse encontro pessoal com o Senhor, nós estamos rezando todos os dias, nós agradecemos a Deus pelo dom da vida, nós paramos um momentinho durante o nosso dia para que a gente possa ler a palavra de Deus, possa meditar sobre a palavra de Deus, possamos também rezar juntos com o Senhor. Será que nós temos esses momentos em família, sozinhos também? Como que anda a nossa vida de oração? Porque é justamente na oração que nós falamos com Deus e que Deus também fala conosco. Não é verdade? Como será que anda a nossa vida? Nós paramos um pouquinho para meditar, conversar com o Senhor, ouvir a sua palavra, viver juntamente com o Senhor o Evangelho? Ou será que não? Se não, se sim, nós vamos agora para o quinto passo, que é justamente a ação. O que nós devemos fazer? Que coisas que nós precisamos mudar na nossa vida? Que tal, por exemplo, procurar a pessoa que é exemplo de fé para nós e pedir como que foi, pedir para ela falar para a gente como que foi esse encontro pessoal de Jesus com ela, na vida dela. Na verdade, às vezes, na nossa família, nós temos uma pessoa de muita fé. Pode ser os seus pais, pode ser o irmão, a irmã, tio, tia, aquela pessoa que você olha na sua família e você vê, essa é uma pessoa de muita fé na minha família. Que tal chegar nessa pessoa e perguntar como que foi o seu encontro com Jesus? Como que foi o seu encontro pessoal com o Senhor? Quando você sentiu seu coração abrasado pelo Senhor? Fica então de tarefinha para a nossa semana. Nesse momento então, convido você novamente a se colocar no clima de oração. Vamos pedir para que Deus abençoe a nossa semana, abençoe a nossa vida, para que o Senhor nos ajude a ter fé, para que o nosso coração, a nossa alma, possa ter um encontro pessoal com o Senhor durante essa semana. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que nosso anjo da guarda sempre nos abençoe, nos livre de todo mal e que Nossa Senhora nos envolva com o seu manto de amor. Vamos rezar então a Ave Maria, pedindo que nossa querida Mãe nos livre de todos os perigos, abençoe também a nossa família, nos livre dessa pandemia, abençoe a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como sempre, é uma alegria imensa, pessoal, ter cada um de vocês aqui com a gente no encontro de hoje. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu coração. Hoje, a nossa curiosidade falamos a respeito do cego da historinha, também do cego de Jericó. E você sabia que teve uma pessoa muito importante, um dos apóstolos de Jesus, que ele veio depois, que também ele ficou cego por um determinado período. Ele se chamava Saulo de Tarso. E um dia Saulo, ele perseguia os cristãos na época quando Jesus subiu aos céus. E aí, uma vez quando Saulo estava indo para uma cidade chamada Damasco, ele estava indo com seu cavalo, juntamente com alguns soldados, e ele caiu do cavalo quando ele viu uma luz muito brilhante. E daquela luz, uma voz perguntava assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante. E essa voz era Jesus. E daquele momento em diante, ele foi para a cidade de Damasco, e lá um homem foi designado por Deus para que pudesse curar aquela cegueira de Saulo. E esse homem vai, cura Saulo daquela cegueira, batiza Saulo, e aí Saulo passa a se chamar agora Paulo, um dos maiores apóstolos que nós já aprendemos na nossa catequese. Foi aquele que mais viajou pelo mundo pregando a palavra de Deus. Essa foi a nossa curiosidade da catequese. Deus abençoe você, sua família. Se Deus quiser, semana que vem estamos aí. Até a próxima. Um grande abraço.